O dilúvio de Noé foi real? Descubra as evidências científicas que estão chocando o mundo. Você já se perguntou se o famoso dilúvio de Noé, relatado na Bíblia, pode ter realmente acontecido? Uma inundação catastrófica que cobriu toda a Terra, destruindo civilizações inteiras e marcando o início de uma nova era para a humanidade? Por séculos, essa história foi considerada por muitos como uma metáfora religiosa, um mito entre tantos outros. Mas e se existirem evidências geológicas e arqueológicas que sugerem que algo parecido realmente aconteceu? Relatos de um grande dilúvio não se restringem apenas à tradição judaico-cristã. Em praticamente todas as grandes civilizações antigas, há histórias similares. A epopeia de Gilgamesh na Mesopotâmia descreve uma inundação enviada pelos deuses para destruir a humanidade. Os hindus falam do dilúvio de Manu. Os gregos mencionam Deucalião. Os chineses antigos, os astecas, os maias e até tribos indígenas da América do Norte têm registros orais ou escritos de um evento aquático devastador. Isso levanta uma pergunta inquietante. Será que todas essas culturas inventaram mitos semelhantes por coincidência ou estão se lembrando de um evento real, ocorrido há milênios? A ciência moderna começou a investigar essas possibilidades com mais seriedade nas últimas décadas. Uma das hipóteses mais debatidas é a da enchente do Mar Negro, segundo estudiosos da Universidade de Colômbia, há cerca de 7.600 anos. O nível do mar Mediterrâneo subiu de forma drástica, invadindo o que hoje é o Mar Negro por meio do Estreito de Bósforo. A água teria avançado a uma velocidade de 1,5 km por dia, submergindo terras férteis e forçando populações inteiras a fugirem. Se isso realmente aconteceu, é plausível imaginar que os sobreviventes tenham repassado suas histórias oralmente por gerações, dando origem às lendas de um grande dilúvio. Outro ponto de destaque está no Oriente Médio. Camadas geológicas de sedimentos fluviais foram encontradas em locais como Ur e Shuruppak menos antigas, cidades sumérias, indicando a ocorrência de grandes inundações entre 2900 e 2700 A.C. Coincidem curiosamente com a época em que se acredita que o personagem Noé teria vivido. Segundo a cronologia bíblica, além disso, fósseis marinhos já foram encontrados em locais altos e montanhosos, o que sugere que o nível da água foi de fato muito mais alto em determinados períodos do passado. Também há evidências de que o fim da última era do gelo, cerca de 12.000 anos atrás, provocou o derretimento de enormes calotas polares. Isso teria causado uma elevação abrupta do nível dos oceanos, resultando em inundações globais que alteraram drasticamente a geografia do planeta. Imagina-se que muitas regiões costeiras hoje submersas podem ter sido habitadas por civilizações pré-históricas. O aumento do nível do mar pode ter causado uma catástrofe que milênios depois foi transformada em mito. Outro exemplo fascinante vem da Antártida e da Groenlândia. Perfurações em geleiras revelam que mudanças climáticas extremas aconteceram em intervalos curtos, com elevações de temperaturas súbitas que podem ter contribuído para derretimentos em larga escala. Em algumas análises de sedimentos oceânicos, os cientistas encontraram sinais de fluxos de água doce provenientes do Ártico, indício de um evento hídrico repentino e massivo. Mas será que isso tudo equivale a um dilúvio global como descrito na Bíblia? Muitos cientistas são céticos. A maior parte das evidências aponta para inundações regionais, porém intensas o suficiente para parecerem globais para quem as testemunhou. Para povos antigos cujo mundo conhecido era limitado a uma pequena parte do planeta, uma enchente que cobria todas as montanhas ao seu redor poderia ser facilmente interpretada como um evento universal. Outro aspecto importante é a Arca de Noé. Diversas expedições afirmam ter encontrado vestígios de estruturas misteriosas no Monte Ararat, na Turquia, local apontado como o pouso da Arca Bíblica. Imagens de radar e análises de satélite sugerem a presença de uma formação retangular, de madeira petrificada, que poderia, segundo alguns, ser os restos da embarcação. Até hoje, no entanto, nenhuma prova conclusiva foi apresentada, e a maioria dos cientistas considera essas descobertas inconclusivas ou mal interpretadas. O dilúvio de Noé também levanta questões éticas e filosóficas. Por que tantas culturas antigas retratam a água como um instrumento de purificação? Por que o tema do recomeço após a destruição é tão recorrente? Essas narrativas podem representar mais do que memórias de catástrofes reais, podem ser expressões simbólicas profundas da condição humana, do medo, do esquecimento
e da esperança de renovação. Hoje, à medida que o aquecimento global ameaça elevar novamente o nível dos mares, as antigas histórias de dilúvio ganham uma nova camada de urgência. Talvez elas estejam nos alertando não sobre um castigo divino, mas sobre as consequências naturais de ignorarmos o equilíbrio do nosso planeta. Afinal, se grandes inundações já aconteceram antes, quem garante que não podem acontecer de novo? O dilúvio de Noé, portanto, talvez não deva ser visto apenas como um mito religioso ou um conto moral. Ele pode ser a lembrança fragmentada de um cataclismo real, registrado na memória coletiva da humanidade de geração em geração. As provas estão espalhadas por todo o planeta, menos nos sedimentos, nas montanhas, nas tradições orais e nas escrituras antigas. Cabe a nós montar esse quebra-cabeça e talvez aprender com ele. Enquanto a ciência busca evidências e os arqueólogos continuam suas escavações, uma coisa é certa: o fascínio pelo dilúvio de Noé continua tão forte quanto nunca, e talvez isso revele algo mais profundo sobre nós mesmos: o desejo eterno de compreender nosso passado, para tentar prever o nosso futuro.